Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e no vídeo de hoje eu vim responder as perguntas mais frequentes que vocês fazem tanto lá no Instagram quanto aqui nas lives. Bom, já tem um vídeo desse aqui no canal, chama-se as 10 perguntas que eu mais recebo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês e esse vídeo vem para complementar o primeiro. Então lá eu respondo 10 perguntas que vocês fazem com frequência, mas eu percebi que são mais de 10 na verdade, e houve a necessidade então de fazer um segundo vídeo para contemplar essas outras dúvidas. Bom, se você tem interesse nesse assunto e em tudo que diz respeito à redação do Enem, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Se você achar que esse conteúdo é importante para você, também, por favor, não se esqueça de deixar o seu like aqui para mim. Bom, então, como eu comentei com vocês, eu peguei as perguntas que vocês mais fazem, aquilo que mais gera dúvidas para vocês, desde questões muito simples ali relacionadas à gramática, até questões estruturais da redação, e a gente vai trabalhar cada uma delas agora. Bom, a primeira delas é, tem que colocar o autor do livro? Então, quando você faz o uso de um repertório sociocultural em formato de livro, é necessário que o autor do livro apareça? E sim, é necessário. Porque existe um critério de avaliação no Enem que se chama legitimar o repertório, ou a legitimação do repertório. E para que ele seja de fato legitimado, então para que ele contemple esse critério, você precisa citar a autoria. Seria o mesmo que você citasse um filósofo, né, de forma direta, ali, então colocasse o pensamento e não colocasse a autoria. Isso é um problema, tá? É um problema de falta de legitimidade daquilo que foi apresentado. Então, sim, quando o livro é apresentado, é necessário apresentar junto com ele o seu autor. Bom, a segunda pergunta que eu recebo bastante é: Ju, eu tenho que escrever em todas as linhas da redação? Ou eu ganho mais pontos por escrever em todas as linhas? E não, você não ganha mais pontos por isso e nem tem que escrever em todas elas. A questão é que os seus erros de gramática e de sintaxe, eles são avaliados levando em consideração a proporcionalidade. Então, quando a gente diz tem muitos desvios em um texto de 10 linhas, não é a mesma quantidade de erros quando a gente diz tem muitos desvios e o texto tem 30 linhas. Então, claro que a gente não poderia avaliar da mesma forma. Então, por isso, a frequência de erros na competência 1, então de erros gramaticais e de erros de sintaxe, em um texto de 30 linhas, ela pode ser maior do que num texto de 10 linhas e a nota dos dois será a mesma, entende? Porque ali você teve muito mais espaço e muito mais linhas escritas do que em um texto menor, então não faria sentido você ser mais penalizado em um texto maior. Bom, então, resumindo, não faz diferença se você escreve 28 linhas, 27 linhas ou 30 linhas. A questão é que 30 já é um número bem pequeno, e geralmente a gente precisa de muito mais para desenvolver de fato o nosso argumento. Então, para o Enem a gente já tem que enxugar bastante o que a gente poderia dizer sobre o tema. Escrever muito menos do que 30 linhas provavelmente está faltando algum elemento no seu texto. Então, não é obrigatório, não ganha mais pontos, mas estar perto de 30 é importante. Terceira pergunta é: posso repetir palavras? E sim, o Enem tem uma tolerância com a repetição de palavras, mas não é uma tolerância enorme. Então você pode repetir, mas isso não pode ficar frequente no seu texto. Então você não pode repetir todas as palavras, por exemplo, isso não é uma opção. Ou você não pode repetir as palavras de forma muito próxima uma das outras. Quando tiver necessidade dessa repetição, é importante que elas estejam em parágrafos diferentes e que em outro momento do texto você já tenha utilizado um sinônimo. Quando você utiliza a palavra, utiliza um sinônimo da palavra e volta para a palavra original, né, fazendo a repetição, o que você mostra para o seu corretor é que você tem vocabulário, mas que o próprio sinônimo é limitado. Então, olha, eu já usei o sinônimo, mas mesmo assim eu vou precisar repetir. Então, tudo bem, não tem problema. Mas sempre se apeguem a isso. Não pode ser de forma muito próxima, não pode ser frequente no texto e você tem que fazer uso do sinônimo. Então, procurem sempre palavras que tenham ali o mesmo sentido e também a substituição por pronomes, né? Para isso que ele serve, afinal de contas, para substituir um nome. Bom, a nossa quarta pergunta é:
Tem que ter um repertório por parágrafo? E a resposta é não, inclusive eu nem recomendo que você utilize um repertório por parágrafo, porque não há espaço de desenvolvimento suficiente para isso. Então, o que eu recomendo? Necessariamente tem que ter um repertório na sua redação. Onde ele vai estar? Se você tem só um, é importante que ele esteja na argumentação, porque é o coração do seu texto, é o ponto principal, é aquilo que vai demandar de fato uma sustentação do argumento. Então é importante que essa relação ela seja feita a partir do repertório. Só tem um, onde eu uso? Na argumentação. Tenho vários, posso pôr um em cada parágrafo? Não recomendo, porque não vai ter desenvolvimento. Então o que você pode fazer? Usar um na introdução para apresentar o tema, usar 2 na argumentação, normal ali, para fazer a relação com o seu argumento, e só. A gente não finaliza o texto, não conclui o nosso texto com um repertório. Se vocês forem pensar, o fim do texto, né, ele é a conclusão daquilo que já foi apontado anteriormente e a colocação de uma proposta de intervenção de problemas que já foram discutidos. Então ele está trabalhando sempre em cima do que já foi. Não é o lugar de você apresentar nada novo, nenhuma teoria nova, tá? Então por isso é bem importante que vocês não coloquem repertório em todos os parágrafos, sobretudo no parágrafo de conclusão. Ali nunca tem espaço para esse desenvolvimento, ele quase nunca vai ser produtivo, ele é mais uma forçação de barras, então não façam isso, tá? Ju, mas eu tenho tantos repertórios para esse tema. Tudo bem, porque escrever a redação também contempla ou faz parte dessa escrita que você saiba selecionar o que é mais importante. Então, às vezes eu tenho muito para dizer sobre aquilo, mas eu tenho pouco espaço. Então, eu preciso selecionar o que é melhor para mim naquele momento. Tenho 10 repertórios, vou usar no máximo 3, tá? A nossa quinta pergunta é: qual o melhor detalhamento? Detalhamento, para quem está um pouco perdido aí, é um dos elementos obrigatórios da proposta de intervenção, aquela que a gente faz no último parágrafo. Qual é o melhor detalhamento para essa proposta? Bom, eu considero não o melhor, tá? Porque melhor indicaria que um vale mais do que o outro, por exemplo, e não tem isso. Qualquer elemento que você detalhar, o agente, o modo, a ação ou o efeito, tem a mesma nota do que... eles têm a mesma nota entre eles. Mas eu considero mais fácil fazer o detalhamento ou do agente ou do efeito. Bom, o detalhamento do agente, para você executar, basta acrescentar uma informação sobre ele. Então é bem tranquilo ali, você diz uma especificidade desse agente, ou você diz qual é a função dele, tranquilo. E o detalhamento do efeito é um desdobramento do efeito. Então você vai pegar aquela consequência primeira da sua ação, né? E vai desdobrar essa consequência em uma segunda. Então, essa segunda precisa depender da primeira. É como se você colocasse 2 efeitos, porém o segundo mais genérico e dependente do primeiro. Bom, eu acho que esses são detalhamentos mais fáceis, porque eles são mais visivelmente identificáveis no texto. Muitas vezes os alunos, na tentativa de detalhar um modo, por exemplo, acabam apresentando 2 modos, ou ainda não deixam evidente se aquilo que para ele deveria ser detalhamento, na verdade está como um super modo, assim, um modo grande, né? Um modo estendido. Fica mais difícil separar o que é modo e detalhamento de modo do que é agente e detalhamento de agente, ou do que é efeito e detalhamento de efeito. Então, por essa questão mesmo prática, né, de a gente bater o olho e identificar que é um detalhamento, eu sempre indico ou do agente ou o do efeito. Lembrando que vocês têm liberdade para fazer também do modo e da ação sem problemas, tá? Só façam a marcação direitinho para que o corretor não fique na dúvida se aquilo de fato é um detalhamento de modo ou se é um modo estendido ou se são 2 modos, então cuidado com isso. A 7ª pergunta que eu recebo muito, ela já foi, na verdade, contemplada pela pergunta de tem que ter um repertório por parágrafo. E a 7ª pergunta é: posso usar repertório na conclusão? E não, na verdade, assim, poder pode, mas eu não indico pela questão do espaço. Não tem espaço para o desenvolvimento, conclusão não é um lugar para você apresentar novas ideias, você vai fechar aquilo que já foi discutido e apresentado ao longo do texto com uma proposta de intervenção, então essa é a única novidade que tem que aparecer, é a proposta, e por isso não indico repertório na conclusão, tá? Eu vou deixar indicado para vocês aqui na descrição do vídeo
3 vídeos que tem aqui no canal sobre competência 5 e que fazem toda essa relação com a conclusão do texto, tá? Ainda sobre essa conclusão, a nossa 8ª pergunta é: tem que fazer 2 propostas de intervenção? E apesar de eu trabalhar especificamente isso nos vídeos que eu indico para vocês, vou deixar no card e vou deixar na descrição, eu vou responder isso de forma mais sucinta aqui nesse vídeo. Olha, depende, tá? Quando a gente está pensando em competência 5, que é aquela que vai avaliar os 5 critérios da proposta de intervenção, não precisa, uma só é suficiente, exatamente porque uma só consegue apresentar esses 5 critérios: agente, ação, modo, efeito e detalhamento. Então você garante seus pontos aí. Quando eu precisaria fazer 2 propostas, então? Quando essa primeira que você apresentou de forma completa, ela não dá conta, ela não consegue resolver os 2 problemas que foram elencados no seu texto ali na argumentação. Então eu tenho um problema, a minha tese, e dela eu tiro 2 causas. A minha proposta completa resolve uma das causas, mas não resolve a segunda, porque elas são de ordens muito diferentes. Aí sim, é recomendado que você faça a segunda proposta de intervenção, não para ganhar os pontos da competência 5, mas para ganhar os pontos da competência 3, que é aquela que diz respeito ao desenvolvimento e ao projeto do seu texto. E aí ela não precisa ser completa, você pode abrir uma outra proposta apenas com agente, ação e efeito, por exemplo. Não tem problema algum. Ela não tem que ter os 5 elementos, mas ela tem que indicar para o seu leitor, no caso para o seu corretor, que você está atento à resolução das 2 problemáticas que foram elencadas ali na sua argumentação. Então, se uma não deu conta, você parte para a segunda e essa sim pode ser incompleta. Bom, a nossa 9ª pergunta ainda sobre proposta de intervenção, que gera muitas dúvidas aí nas pessoas. A proposta de intervenção tem que ser só no último parágrafo? Bom, de novo, depende. Olha, se você apresenta ela na introdução, ela vai ser avaliada, normalmente. Se ela tiver os 5 elementos, você pode apresentar ela em qualquer lugar do seu texto. Ela vai ser avaliada. Então, de novo, para a competência 5, não importa onde está a sua proposta de intervenção. Ela sempre vai ser contabilizada. Mas a gente tem que se lembrar de que a gente também está atento à competência 3, que é aquela do plano de texto. E não faz sentido a gente colocar algo que tem um caráter conclusivo e que vai precisar da discussão dos argumentos em um outro lugar que não seja o fim do texto. Então, por uma questão de um bom planejamento textual, ela tem que estar no último parágrafo, tá? Lembrem-se de que essa proposta de intervenção ela vai atuar diretamente nos problemas que foram abordados nos argumentos. Se você ainda não fez essa abordagem, não destrinchou esses argumentos, como que você vai apresentar a sua proposta de intervenção? Sim, ela tem que ser apresentada no último parágrafo. Bom, a 10ª pergunta é: tópico frasal tem que ser para começar o parágrafo? Muitas pessoas têm dúvidas a respeito do que é o tópico frasal e eu fiz um vídeo aqui recentemente sobre isso, vou deixar aqui também na descrição, no card para vocês, e na descrição, de que o card tá de cá, e na descrição do vídeo a respeito disso. Bom, o tópico frasal, em síntese, ele é a ideia principal do seu parágrafo. Ele é a chave do parágrafo, ele é aquilo que vai gerar o que vai ser desenvolvido. Então é o mais importante. É exatamente a síntese do seu parágrafo, o resumo. Ele tem que estar no início do parágrafo? É ideal que ele esteja, porque, de novo, para a gente seguir essa lógica da coerência a respeito do desenvolvimento do texto. Assim como um texto tem que ter começo, meio e fim, cada parágrafo tem que ter começo, meio e fim, certo? Então, o que acontece? Para começar o seu parágrafo, é importante que você comece localizando ali o seu leitor, o que vai ser desenvolvido dentro dele. Então, essa é uma questão bem de seguir uma lógica de escrita e de leitura que contemple ou que facilite a compreensão do seu leitor, que é o que a gente busca. Bom, por que a gente teria esse interesse de facilitar a compreensão do nosso texto? Porque a gente precisa pensar que o texto dissertativo argumentativo ele tem como objetivo maior convencer o nosso leitor. E a gente só vai conseguir convencer, ou ao menos mostrar que os nossos argumentos e o nosso ponto de vista é válido, se o nosso leitor entende o que a gente está falando, né? Senão a gente vai ter um problema aí de comunicação. Então, pensando nisso, sim, o tópico frasal introduz o seu parágrafo, justamente para a gente entrar nessa linha aí de coerência. 11ª pergunta está acabando, tem mais
3 perguntas depois dessa. Bom, a 11ª. Na introdução, eu posso colocar uma definição de palavras? Pode colocar a definição e o conceito para a prova do Enem, ele é considerado repertório sociocultural. Então, se o seu tema, por exemplo, é democratização do acesso ao cinema, se você introduz o texto, coloca lá, começa o seu texto dizendo o que é democratização, você automaticamente já garante seu repertório sociocultural. Então, apresentar um conceito é o mesmo que apresentar um conhecimento de mundo. E não só é válido para colocar na introdução, não só você pode fazer isso, como quando você faz isso, você está garantindo sua nota de repertório sociocultural. Então, é uma estratégia bem interessante. Mais interessante ainda se você consegue tirar esse conceito de dentro do tema. Então, por exemplo, em democratização do acesso ao cinema, explicar o que é democratização. Quando a gente tem outro tema, por exemplo, relacionado aos efeitos do tabagismo na sociedade brasileira, se você conceitua tabagismo, é importante também, porque aí você já apresenta o tema de uma vez. Então é bem bacana, é uma estratégia e é uma boa estratégia, tá? Bom, 12ª pergunta. Como eu sei se o repertório é bom para o tema? Bem, repertório bom para o tema é aquele repertório que é indispensável. É aquele que, se você retirar do parágrafo, o seu argumento deixa de ter sentido, ou ele deixa de ter validade. É assim que a gente sabe se um repertório é bom. Se ele não está fazendo falta dentro daquele argumento quando ele é retirado, é porque ele não é importante ali e ele não é bom para aquele tema, ou para aquele argumento que você elencou. Então, um repertório bom para o tema é o repertório que faz diferença, é o repertório que é o coração do seu argumento, tá? Se não for assim, ele é meramente citado e nem vale a pena colocar. Colocar um repertório por colocar não funciona, porque ele tem que ser produtivo. Então tem que ter uma reflexão a respeito dele. Se você está conseguindo executar essa reflexão, ele é bom para o tema e ele é bom para o argumento. Não está conseguindo é porque ele não está se encaixando bem ali, tá? Bom, próxima pergunta. A Constituição pode ser usada em qualquer tema? Eu não gosto dessa ideia de que um repertório, pode ser usado em qualquer tema, porque eu acho que a gente pode ser sempre surpreendido, primeiro, e segundo, porque eu acho que depende muito do domínio que você tem a respeito da Constituição. Se é um repertório que você domina muito e que você conhece os meandros ali, se você passeia bem pela Constituição, muito dificilmente você vai encontrar um tema que não se encaixe. Porém, se o seu domínio é superficial da Constituição, você vai ter problemas para colocar alguns temas em diálogo com essa Constituição. Para isso, eu vou indicar uma live para você que aconteceu ontem com uma defensora pública do estado de Goiás, a Luciana Barbosa, e ela conversou com a gente aqui sobre o uso da Constituição e eu trouxe esse uso para dentro da redação. Então é bem bacana, eu vou deixar no card e aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem esse material. Muito rico e importante para vocês, tá bom? Pra gente fechar as 15 perguntas aqui, então, tem mais duas. A primeira delas, Ju, quando tem um texto, alguma poesia, algum pensamento de filósofo no caderno de provas, no caderno de linguagens, ou da prova de ciências humanas, eu posso usar como repertório na redação? E a resposta é sim, você pode usar como repertório na redação. A única coisa que você tem que ter atenção, na verdade são duas. A primeira é que você não faça cópias, porque cópias do caderno de provas não podem ser executadas na redação. E a segunda delas é que você se atente à pertinência com o tema. Então, às vezes, eu não tenho nenhum repertório, mas eu tô vendo um poema que eu vou dar um jeito de fazer essa relação com esse tema. Geralmente isso dá bem errado. Então, toma cuidado com isso. Se você tá conseguindo ali executar a relação e tá lá no caderno de provas, você pode usar. Lembre-se, citando a fonte, sem fazer cópia. Faça sempre paráfrase, tá? As mesmas regrinhas de quando a gente usa os textos motivadores. Bom, e agora pra gente fechar essa pergunta que aparece em todas as lives, Ju, dá dicas de coesivo ou qual coesivo eu posso usar para ligar as minhas ideias. A gente tem que entender uma coisa sobre coesivos, é que não existe coesivo genérico, porque o coesivo é aquilo que estabelece relação de sentido
entre duas frases, ou entre dois parágrafos, ou entre duas ideias em uma mesma frase, ou entre duas palavras. Então é o que vai estabelecer relação de sentido. Não tem como eu indicar um coesivo se eu não estou vendo qual relação de sentido você gostaria de estabelecer. Por isso não existe essa ideia de coesivo genérico. Eu sempre posso começar o meu parágrafo com em segunda análise? Não. Por quê? Porque depende da relação de sentido que você quer estabelecer com o primeiro parágrafo. Se você de fato está fazendo análises diferentes, esse é um coesivo, essa é uma possibilidade. Agora, se você está fazendo relações contrárias, se você está estabelecendo ideias contrárias nesses parágrafos, não é mais uma possibilidade. Você vai precisar de um coesivo que tenha essa carga adversativa, como contudo, entretanto, porém. Da mesma forma, às vezes você não vai partir para uma outra causa e nem apresentar questões divergentes. Você vai apresentar causa e consequência, então você precisa de um coesivo que estabeleça essa relação de causa e consequência. E aí a gente já está em outro campo. Ou ainda, eu preciso de um coesivo que vai estabelecer uma ideia de conclusão para esse texto, eu estou fechando a minha ideia. Por isso que a gente precisa conhecer melhor os coesivos, porque eles são responsáveis por estabelecer essa relação de sentido e logo eu vou escolhê-los a partir do sentido que eles estabelecem para mim nessas frases. Então não existe eu dizer, usa esse coesivo, usa esse coesivo. Vai depender de que relação você quer estabelecer ali. Para isso ficar mais fácil e vocês criarem essa intimidade com os coesivos, eu vou deixar indicado para vocês aqui na descrição do vídeo uma aula aqui do canal chamada Coesão Descomplicada. E lá eu te explico quais são as possibilidades de coesivos e o que eles representam, qual relação eles estabelecem entre as frases ou os parágrafos ou os trechos que vocês precisam articular, tá bom? Pessoal, eu espero que tenha sido útil para vocês e que esse vídeo tenha respondido as dúvidas que vocês geralmente têm, ou no Instagram, ou aqui mesmo nas lives, ou nos comentários do YouTube. Eu fiz esse filtro para poder mesmo contemplar essas dúvidas mais frequentes. Se por acaso você tem uma dúvida que não foi contemplada aqui, é só deixar aqui para mim nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. Se você tem sugestão de conteúdo para o canal também, alguma aula que não tem aqui ainda e você gostaria de ver, é só escrever aqui para mim também o que você gostaria de assistir aqui. E se você achou que esse vídeo foi interessante, foi bom para você, acrescentou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like. Eu estou disponível lá no Instagram para conversar com vocês de forma mais direta, é @julianamoreira2020. Então, se precisarem de mim, quiserem tirar alguma dúvida ou trocar uma ideia, eu tô lá, é só me chamar, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula. Um abraço!